From our archives, the Billy Graham Classics. Agora vamos para o 9º capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 9 do livro de Hebreus, versículo 22. Essas palavras: e quase todas as coisas na lei são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E para onde quer que nos voltemos, encontramos sangue. Que se trate de um acidente rodoviário, as várias guerras que estão sendo travadas no mundo de hoje, sangue está sendo derramado. Para onde quer que olhemos, estamos vendo sangue sendo derramado. E há muito que dizer sobre o sangue na Bíblia. Crime é derramamento de sangue. A cruz vermelha significa sangue. Há alguns anos, um dos romances mais populares era A Sangue Frio. E o judaísmo, o cristianismo foram ambos chamados de uma religião sanguinolenta. Um verdadeiro matadouro. E a verdade é que a Bíblia fala frequentemente sobre o sangue. E eu quero responder em apenas alguns momentos esta noite o que significa o sangue e como você não pode ir para o céu sem o derramamento de sangue, sem o perdão dos seus pecados, a menos que o sangue tenha sido derramado por você na cruz. Em Levítico, capítulo 17, versículos 11, a Bíblia diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu dei o sangue no altar para fazer expiação por vossas almas, porque é o sangue que faz a expiação da alma. Essa palavra expiação é usada 80 vezes no Antigo Testamento e usada 101 vezes no Novo Testamento. A palavra expiação, unificação, unindo Deus e o homem, fazendo uma expiação, tomando o lugar do homem na morte, no sofrimento e no inferno naquela cruz. Agora, se você é uma pessoa média, você tem cerca de 5 litros de sangue. Ele circula a cada 23 segundos, de modo que todas as células do corpo é constantemente fornecida e limpa ao mesmo tempo. O sangue carrega o lixo, carrega o oxigênio para dentro do corpo. E é provavelmente a substância mais misteriosa do corpo. Compõe a vida real do corpo. E a Bíblia ensina que todos nós, qualquer que seja a cor de sua pele, seja qual for o seu passado, somos todos parentes de sangue com Adão. Somos feitos do mesmo sangue. Não sabemos que cor de pele Adão tinha. Não nos dizem se é preto ou branco, ou amarelo ou marrom. Mas sabemos que o sangue é o mesmo. Sabemos que Jesus não era um homem branco. Ele também não era um homem negro. Ele veio daquela parte do mundo que atinge a África, a Ásia e a Europa. Ele provavelmente tinha uma pele morena, como as pessoas daquela época. Mas o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 17... ele fez de um sangue todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra. Somos feitos de um só sangue. Somos todos parentes uns dos outros. E todos nós temos nossa origem comum em Adão e Eva. Agora, é o sangue de Adão que corre nas veias de cada homem, seja ele preto ou branco, judeu ou gentil, pagão ou culto. Seja você quem for, o sangue de Adão está em suas veias. E esse sangue de Adão carrega em si uma doença fatal, uma sentença de morte. No momento em que você nasce, você está condenado a morrer, porque na corrente sanguínea está a morte. Uma doença fatal que a Bíblia rotula de pecado. Em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: portanto, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ele disse, Deus havia dito a Adão e Eva, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você não pode comer desta árvore em particular. Se você comer dela, você morrerá. Deus estava testando o homem, porque Deus deu um dom ao homem, o dom da escolha, a liberdade da escolha. O homem poderia servir a Deus e amar a Deus e construir um mundo com Deus. Ou ele poderia se rebelar contra Deus e tentar construir o seu próprio Deus, o seu próprio mundo. Mas Deus disse que se você escolher esse caminho, você vai sofrer e você vai morrer.
Você vai morrer fisicamente, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer eternamente. E o homem foi tentado, ele cedeu à tentação, ele pecou e pelo pecado daquele homem, seu pai e meu pai, Adão, a morte passou para todos os homens da face da terra. E esta noite, você e eu, quem quer que sejamos, estamos sob sentença de morte. O homem sofre de envenenamento no sangue, mas tão poderoso era esse veneno do pecado que milhares de anos depois, todos nós que somos parentes de Adão por nascimento humano, ainda estamos sucumbindo sob o veneno do pecado que nos é transmitido através do sangue. A pena é a morte. E cada pessoa nesta audiência, daqui a 50 anos, a maioria de nós estará morta. 10 anos a partir de agora, uma grande parte deste grande público, de 30 mil pessoas, serão mortas. Agora, de onde vem o sangue? Deus disse, sem derramamento de sangue não há perdão. Tem que haver uma expiação. Tem que haver um substituto para você, que receberá o julgamento que você merece, a morte que você merece. E esse substituto tornou-se o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Mesmo no começo, Deus estava ensinando ao homem que ele só poderia vir pelo caminho do sangue. Adão e Eva pecaram, eles estavam nus. Deus matou alguns animais, o sangue foi derramado e eles estavam vestidos com essas peles para que não vissem a sua nudez. O primeiro assassinato foi cometido por Caim, seu filho, que matou Abel. Por quê? Porque ele ficou com ciúmes de Abel. Ambos trouxeram sacrifícios a Deus, mas Caim havia desobedecido a Deus. Ele não veio pelo caminho de sangue. Ele tentou oferecer alguns vegetais a Deus e Deus aparentemente lhes ensinou que o único caminho é pelo sangue. Mas Caim disse não. Não quero nada desse tipo de religião. Deus recusou o seu sacrifício. Ele aceitou o sacrifício de Abel, que era um sacrifício de sangue. Caim ficou com ciúmes e matou o seu irmão. E esse foi o primeiro assassinato. E o primeiro assassinato foi cometido em nome da religião. E ao longo da história, os homens lutaram em nome da religião. Esse é outro assunto muito interessante. Mas veja, Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave que era limpa e ofereceu em holocausto sobre o altar. Sangue foi derramado nos dias de Noé. E Abraão, Deus disse, Abraão, quero que você vá e leve seu filho Isaque, eu quero que você ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Abraão não duvidou de Deus, ele não discutiu com Deus, ele obedeceu a Deus implicitamente. Ele levou seu filho em uma viagem de 3 dias ao Monte Moriá, aonde Jerusalém está localizada hoje. E lá ele deitou seu filho no altar, pegou sua faca e estava pronto para cravar no coração do seu filho. Quando Deus estendeu a sua mão, agarrou a mão dele e disse, não, Abraão. Há um carneiro preso em um matagal pelos chifres. Pegue-o e sacrifique-o. Agora vejo, você acredita e confia em mim. E eu quero te perguntar, você acredita em Jesus Cristo? Você acredita tanto em Deus que faria o que Abraão fez? Não é à toa que ele foi chamado homem de fé. Não é de admirar que ele seja chamado pai de nações. Ele acreditava. E Deus viu implicitamente que ele estava disposto a oferecer o seu único filho, filho da linhagem, no altar, porque Deus lhes disse para fazer isso. E então, lembra-se daquela noite no Egito? É o sangue que vos será por sinal sobre as casas aonde você está. E quando eu vi o sangue, passarei por vocês. Em outras palavras, saia e pegue um cordeiro. Eu vou destruir os primogênitos de cada família no Egito. Eu quero que você pegue um cordeiro, mate-o, pegue o sangue e coloque no batente da porta. E quando eu vi o sangue esta noite,
Quando eu passar pelo Egito, matando os primogênitos de todas as casas do Egito, há um julgamento sobre o Egito por causa de sua recusa em deixar o povo de Israel sair. Será um sinal, e quando o anjo da morte atravessar o Egito naquela noite, e houver gemidos e lamentos no Egito, porque o primogênito de cada família irá morrer, a menos que o sangue esteja lá. Ele não disse, quando vejo suas boas resoluções, quando vejo todas as suas credenciais religiosas. Ele disse, quando eu vir o sangue, passarei adiante. E eu quero te perguntar, você já está aos pés da cruz para ter seus pecados lavados no sangue do Cordeiro? E você diz, Billy, eu não gosto desse tipo de pregação. Isso não é pregação moderna. Eu sei. Mas a Bíblia está cheia disso. E sem o derramamento de sangue naquela cruz, não há perdão de pecados. Você não pode ser perdoado sem o derramamento desse sangue. Vamos ao Novo Testamento. A cruz é o símbolo do cristianismo. Seja católico, protestante, ortodoxo, o que que seja. Em cada igreja você verá uma cruz. A comunhão é o quê? Comungamos todos os domingos em algumas igrejas, o que é? O coração da adoração é a mesa da comunhão e fala sobre o sangue que foi derramado na cruz. Seja você católico, anglicano ou quem quer que seja, quando você leva esse copo aos lábios, é um símbolo do sangue que foi derramado pelos seus pecados. João Batista olhou para o Senhor Jesus Cristo e exclamou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele usou a palavra cordeiro? Jesus estava indo para o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que o próprio Deus iria oferecer para toda a raça humana. E porque aquele Cordeiro derramou seu sangue na cruz, você pode ter a vida eterna, você pode ter o perdão dos pecados, você pode saber que está indo para o céu esta noite. E você pode se tornar uma nova pessoa esta noite na pessoa de Jesus Cristo. Vejo Jesus chorando sobre Jerusalém. Eu o vejo suando no jardim. Eu o vejo derramando sangue na cruz. 14 vezes Jesus previu sua morte. E ele disse que viria para dar sua vida em resgate de muitos. Você deve nascer de novo. Lembra-se do que ele disse para Nicodemos? Você deve nascer de novo. Ele também disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, mesmo assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A morte de Cristo é mencionada 255 vezes no Novo Testamento. É o próprio coração do Evangelho. Metade de todo o Evangelho de João, 1/4 dos outros evangelhos, compõem todo o tempo os eventos que cercam a morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é o evento histórico mais importante na história do mundo. Nada mais se compara a isso. Se o sangue de Cristo não perdoa nossos pecados e não nos purifica, e não é uma expiação pelos nossos pecados, e se ele não ressuscitou dos mortos, somos os mais miseráveis dos homens. Não há esperança para você e não há esperança para o mundo. Estamos caminhando para um Armagedon. Isso destruirá a raça humana e acabará com tudo. Mas Cristo morreu, ele ressuscitou dos mortos, ele está vindo de novo. Há esperança. Eu acho que os jovens estão buscando algo para acreditar, algo para se entregar, uma causa para acreditar, uma bandeira para seguir, uma canção para cantar, algo para mudá-los, algo para acreditar. Entregue-se a Jesus Cristo, que está disposto a ir para a cruz por você e que está voltando um dia para ser o governante mundial. Pedro disse que o sangue redime, por mais que saibas que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata e ouro, da vossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito. É assim que você foi redimido. Não com prata e ouro. Você pode trazer toda a prata que você puder e vir para a igreja. Isso não vai salvar a sua alma. Você pode fazer as boas obras durante toda a sua vida, mas isso não salvará a sua alma. Entregue-se a Jesus Cristo, que estava disposto a ir para a cruz por você e que ressuscitou dos mortos e que voltará um dia para governar o mundo.
Pedro disse que o sangue redime. Quero que você saiba que vocês não foram redimidos com coisas corruptíveis como prata e ouro, da vossa vã maneira de viver, das vossas tradições dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Foi assim que você foi redimido, não com prata e ouro. Você pode trazer toda a prata e ouro, você pode colocar tudo em suas mãos e trazer para a igreja. Isso não salvará a sua alma. Você pode fazer boas obras pelo resto de sua vida, mas isso não vai salvar a sua alma, porque você é salvo não por obras, não por bondade. Você é salvo pela graça, através da fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando eu chegar à entrada dos céus e eles me perguntarem que direito eu tenho de estar lá, eu não vou dizer, bem, Senhor, eu li a Bíblia inteira várias vezes. E, Senhor, eu preguei para muitas pessoas enquanto estava lá. Eu vou dizer, simplesmente eu me agarro à cruz e venho pelo sacrifício e pela graça de Deus que estava em Cristo naquela cruz. Eu venho por causa do sangue que foi derramado na cruz. Você vê? O sangue carrega consigo a ideia de vida e Jesus deu sua vida por nós na cruz. A salvação é gratuita para você e para mim, mas custou a Deus o seu Filho. Ele tinha que nos redimir, porque você vê, Deus é um Deus justo. E Deus não poderia simplesmente vir e dizer, Tim, Bill, Suzy, Mary, Charlie, eu os perdoo. Ele não seria mais Deus. Ele não podia ser justo. Ele não podia ser justo. Ele teria sido um mentiroso. Alguém teve que pagar o preço pelos seus pecados. Cristo pagou o preço por você. Ele levou o julgamento e o inferno que você e eu merecíamos naquela cruz. A Bíblia diz que, sem Cristo, somos escravos do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E muitos de vocês nessa noite são escravos do pecado. Somerset Maugham, em seu livro, Um Homem Preso, rejeitou a Deus e tornou-se escravo do pecado. Na outra noite, vimos na televisão dos Estados Unidos a história da escravidão, a terrível e horrível história da escravidão, mas apresentava John Newton. John Newton era um comerciante de escravos na costa oeste da África, e John Newton tornou-se escravo de um escravo. Mas um dia, em uma tempestade, ele se converteu a Cristo. Ele voltou para a Inglaterra e se tornou um clérigo anglicano, e ele influenciou Wilberforce. E ele ajudou a acabar com a escravidão na Grã-Bretanha, o primeiro país do mundo a eliminá-lo, e liberou o caminho para a libertação de escravos no mundo todo. E ele escreveu essa música, Graça Maravilhosa, quão doce é o som. Isso poderia salvar um miserável como eu, e ele era um miserável. Se, pois, o Filho vos libertar, você será realmente livre. Uma garota veio aqui ontem à noite e ela gritou, eu quero a minha liberdade. E eu queria gritar de volta para ela, você pode ser livre em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela pode estar falando sobre ser livre do seu marido, não sei. Mas Cristo pode libertá-lo e dar-lhes um espírito livre e dar-lhes uma alegria e uma paz que você nunca conheceu. A Bíblia diz que somos justificados pelo sangue. Não somos apenas redimidos, somos justificados. Muito mais do que agora, justificados pelo seu sangue, seremos salvos. Como se nunca tivesse pecado. A justificação é mais do que o perdão. Você e eu dizemos, bem, eu te perdoo. Deus diz, eu te justifico. Eu coloco você na minha vista como se você nunca tivesse cometido um único pecado. Totalmente inocente por causa do sangue. Quando ele olha para você, ele olha através do sangue e não consegue ver seus pecados. Essa é a coisa emocionante e maravilhosa. E outra coisa, ele nem consegue se lembrar dos seus pecados. Você pode se lembrar de seus pecados. O diabo pode vir e acusar você com isso. Mas Deus não pode se lembrar deles. Ele pode apagar a fita dos teus pecados da sua vida. E então, a Bíblia diz que é o sangue de Cristo que traz paz.
e tendo feito a paz pelo sangue da cruz. Paz entre você e Deus. Certa vez escrevi um livro chamado Paz com Deus. E quando você tem paz com Deus, você tem a possibilidade de ter paz em sua família, você tem a possibilidade de ter paz no coração, você tem a possibilidade de aliviar essas tensões e esses problemas em sua comunidade, porque tem a paz com Deus. Mas foi trazido pelo sangue de Jesus Cristo. O homem anseia pela paz em todo o mundo. O sangue traz paz. E a seguir, a Bíblia diz que o sangue purifica. Aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Em Apocalipse, o 1º capítulo. Seus pecados foram limpos. Este é o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você tem certeza de que já esteve aos pés da cruz e que seus pecados foram purificados? A Bíblia diz que o sangue reconcilia. As tuas iniquidades têm separado você e Deus, para que você não veja a sua face. Mas agora, a Escritura diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu li sobre um homem que estava tentando subir ao céu por uma escada que ele havia construído. E ele pensou que o jeito de fazer aquilo seria colocar as suas boas obras aqui. E então suas boas obras no próximo degrau. E as suas obras bem aqui, e subindo, 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 e finalmente chegaria ao céu. Mas ele ouviu uma voz que dizia, aquele que sobe por outro caminho é ladrão e salteador. E a escada caiu. Ele acordou de seu sonho durante aquela noite e ele disse, se eu for para o céu, vou ter que seguir um caminho diferente. Sim, você terá que ir pelo caminho da cruz. Jesus disse, se você não está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Você sabe, nós temos bancos de sangue e eu mesmo já fiz transfusões de sangue. E há um banco de sangue que podemos recorrer pela fé. Isso levará nossa culpa e nossos pecados embora. Lemos muito sobre transplantes de coração, especialmente na África do Sul, agora. E havia 2 fatores que eram necessários para o transplante dar certo. Primeiro, tinha que haver um doador. Jesus Cristo é o doador esta noite para você. Em segundo lugar, o paciente tinha que aceitar ou rejeitar o coração que ele recebeu. Essa noite, você tem que aceitar ou rejeitar. Qual será a sua escolha? Não há um terreno neutro. O Evangelho não oferece neutralidade. Você toma sua posição com Cristo na cruz e confia total e completamente nele. Ou você confia em suas próprias obras e bondade ou outra coisa, que é um caminho falso, uma estrada falsa. Estou pedindo a você essa noite para entregar sua vida a Cristo, para vir ao sangue que limpa e lava todo o seu passado e lhes dá paz, justificação e vida eterna. E o que você tem que fazer? Primeiro, você deve se arrepender de seus pecados. Você não pode se arrepender exceto com a ajuda de Deus. A salvação é do Senhor. O Espírito Santo tem que ajudá-lo a se arrepender. Ele o fará. Tudo o que você precisa fazer é estar disposto. E esse arrependimento significa que você diz, Senhor, me desculpe, eu pequei. Estou disposto a mudar a minha forma de viver. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Você está disposto a fazer isso? Pense nisso. Jesus disse, avalie o custo. Você está disposto a que todas as partes da sua vida sejam subjugadas ao senhorio de Cristo e todas as suas prioridades estejam centradas nele? E então, a segunda coisa é a fé. Pela simples fé como uma criança, você o recebe como seu Senhor e seu Salvador. O único Senhor e Salvador, confiando nele, no que ele fez por você. E então, em terceiro lugar, você está disposto a segui-lo e servi-lo como um discípulo, saindo para fazer as boas obras em o seu nome, por causa do que ele fez por você? Se você está disposto a dizer isto essa noite, eu quero que você se levante do seu lugar agora. Centenas de vocês, neste grande estágio, e vir à frente desta plataforma e dizer, eu venho. Quero me juntar aos 6.000 que já vieram esta semana a Cristo.
Eu quero encontrar Cristo como meu Senhor e Salvador. Meus irmãos, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as dublagens do reverendo Billy Graham. Que Deus abençoe vocês ricamente. Abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Deus te abençoe ricamente. Você que está assistindo pela televisão, você pode ver que pelos corredores desse grande estádio, cada corredor está cheio de pessoas que estão chegando, centenas de pessoas, para fazer as pazes com Deus e ter o perdão dos seus pecados por causa do sangue que foi derramado na cruz. Isso pode acontecer com você onde você está, em sua casa, em um quarto de hotel, em um bar, onde quer que você esteja. Vou pedir para dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração. Deus o ajude a assumir esse compromisso.